Há muito tempo, em um mundo antigo, onde as promessas divinas moldavam o destino das pessoas, Deus fez uma aliança com um homem chamado Abraão. Essa aliança não era apenas para ele, mas para todas as gerações que viriam depois. Deus disse a Abraão que sua esposa, Sara, teria um filho, e através desse filho surgiriam nações abençoadas. Essa promessa era grandiosa, cheia de esperança e significado espiritual. No entanto, havia um grande problema. Sara era estéril. Naquela época, a incapacidade de gerar filhos era vista como uma tragédia pessoal, social e até mesmo religiosa, pois os descendentes eram considerados a continuação da herança e do legado familiar. Para lidar com situações como essa, existiam leis antigas documentadas em textos como as Tábuas de Nuzi, Eshnuna e Alalak. Essas leis regulamentavam práticas sociais e familiares, incluindo soluções para casais sem filhos. Se uma mulher não podia conceber, o marido poderia ter um filho com uma serva ou escrava da casa, desde que a esposa concordasse. Esse filho seria legalmente reconhecido como filho da esposa, funcionando quase como uma barriga de aluguel moderna. Embora fosse uma prática aceita e culturalmente válida, ela carregava implicações emocionais e sociais complexas. Sara, diante da impossibilidade de conceber, sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva egípcia. Agar provavelmente havia sido adquirida por Abraão durante sua estadia no Egito, quando eles enfrentaram dificuldades e foram recebidos pelo faraó. Sara, talvez movida por um desejo de ver a promessa de Deus cumprida, ou por uma pressão social para garantir um herdeiro, tomou a iniciativa de oferecer sua serva ao marido. Abraão, talvez ansioso ou influenciado pela pressão do momento, aceitou a sugestão. Ele buscou uma solução humana antes de confiar plenamente na promessa de Deus. Essa decisão de Abraão é vista pelos estudiosos como um erro, um vacilo. Apesar de ser legal e culturalmente aceita na época, ela revela uma falha de fé. Abraão agiu como qualquer homem normal agiria, buscando resolver o problema por conta própria. Ele se esqueceu, mesmo que momentaneamente, do que Deus havia falado. Esse ato simboliza algo mais profundo, a tentação de tomar decisões baseadas em nossa lógica humana, em vez de esperar pela orientação divina. Abraão teve um filho com Agar, e esse filho foi chamado de Ismael. No início, parecia que tudo estava resolvido. Abraão finalmente tinha um herdeiro, e a promessa de Deus parecia estar sendo cumprida. Mas logo surgiram complicações. Agar, ao dar à luz, começou a se sentir superior. Ela passou a tratar Sara com desprezo, criando um ambiente de tensão e rivalidade dentro da casa. Sara, que havia sugerido a união entre Abraão e Agar, agora se sentia traída e furiosa. Ela culpou Abraão pela situação e exigiu que ele resolvesse o problema. Abraão se viu preso entre as duas mulheres que ele amava: Sara, sua esposa legal, e Agar, a mãe de seu filho. A situação chegou a um ponto insustentável, e Sara insistiu que Agar fosse enviada para o deserto com Ismael. Abraão, embora relutante, concordou. No deserto, Agar e Ismael ficaram à beira da morte, mas Deus ouviu o choro do menino. Ele apareceu a Agar e fez uma promessa extraordinária. Ismael se tornaria pai de uma grande nação. Assim, Deus honrou sua misericórdia, mesmo diante das escolhas humanas erradas. Anos mais tarde, algo extraordinário aconteceu. Mesmo na velhice avançada, Sara engravidou e deu à luz um filho, Isaque. Era o cumprimento da promessa original de Deus. O nascimento de Isaque trouxe alegria e renovação à família de Abraão. No entanto, a chegada de Isaque também trouxe novos conflitos. Ismael, agora mais velho, começou a zombar de Isaque. A rivalidade entre os dois irmãos cresceu, alimentada pelas tensões emocionais e pelas diferenças de status dentro da casa. A situação ficou tão insustentável que Sara exigiu que Ismael e Agar fossem novamente enviados para o deserto. Abraão, dividido entre o amor por seus dois filhos, seguiu a orientação de Deus e permitiu que Ismael e Agar partissem. Deus reafirmou sua promessa a Abraão, dizendo que cuidaria de Ismael e o transformaria em pai de uma grande nação.
Assim, Ismael cresceu e se tornou o ancestral dos árabes, enquanto Isaque se tornou o ancestral dos hebreus, dos israelitas. Essa divisão inicial entre os dois irmãos é vista como o início de um conflito que persiste até hoje. Os descendentes de Ismael, representados pelos muçulmanos árabes, e os descendentes de Isaque, representados pelos judeus, continuam envolvidos em disputas marcadas por ódio e rivalidade. O conflito entre o Islã e o judaísmo é explicitamente ligado à história de Ismael e Isaque, simbolizando a perpetuação de ciclos de dor e mágoa através das gerações. A história de Abraão, Ismael e Isaque serve como um exemplo poderoso de como decisões tomadas fora do plano específico de Deus podem gerar consequências profundas e duradouras. O trauma emocional causado por rejeição e rivalidade atravessou séculos, perpetuando conflitos entre povos e nações. É uma lição sobre os problemas geracionais, ciclos de dor e mágoa que continuam a ecoar através das gerações, lembrando-nos da importância de agir com fé e sabedoria, mesmo quando as soluções humanas parecem tentadoras. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. Ela nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes buscamos soluções rápidas e humanas para problemas que poderiam ser resolvidos com paciência e fé? Quantas vezes nossas decisões, mesmo bem intencionadas, acabam gerando consequências indesejadas, que afetam não apenas nós, mas também as gerações futuras? A história de Abraão nos ensina que os erros cometidos por nossos ancestrais ou por nós mesmos podem deixar marcas profundas, mas também nos mostra que Deus é misericordioso e pode transformar até mesmo as situações mais difíceis em bênçãos. Ao observar a trajetória de Ismael e Isaque, podemos ver como o orgulho, a rejeição e a rivalidade criam ciclos de dor que se perpetuam por séculos. Ismael, apesar de ser amado por Deus, cresceu com um trauma de ter sido rejeitado por seu pai e enviado para o deserto. Esse sentimento de abandono ecoou em sua descendência, contribuindo para a formação de uma identidade que muitas vezes se opôs aos descendentes de Isaque. Por outro lado, Isaque, o filho da promessa, cresceu cercado por privilégios, mas também carregava a responsabilidade de continuar a linhagem escolhida por Deus. Essa dualidade entre os dois irmãos reflete as complexidades das relações humanas e os impactos duradouros das escolhas que fazemos. A história de Abraão, Ismael e Isaque também nos ensina sobre a importância do perdão e da reconciliação. Embora a Bíblia não mencione explicitamente uma reconciliação entre os dois irmãos, há indícios de que eles se encontraram mais tarde na vida. Quando Abraão morreu, tanto Ismael quanto Isaque se reuniram para enterrar seu pai. Esse momento de união, mesmo que breve, sugere que é possível superar as feridas do passado e buscar a paz. Por fim, essa narrativa nos desafia a pensar sobre o papel que desempenhamos em nossas famílias e comunidades. Cada decisão que tomamos, cada palavra que dizemos, pode ter um impacto duradouro nas gerações futuras. Ao olharmos para a história de Abraão, somos lembrados de que mesmo quando erramos, Deus pode redimir nossas escolhas e transformar nossas falhas em oportunidades de crescimento. Mas também somos chamados a agir com sabedoria, confiando no plano divino e evitando soluções humanas que podem causar mais danos do que benefícios.